Vamos então para a nossa sexta aula aqui do curso de Apologética. Eu não sei se todo mundo que está assistindo pelo YouTube está sabendo, mas as aulas são abertas, presenciais, aqui na capelania, toda segunda-feira a partir das 8 horas. Então, quem quiser comparecer aqui, é muito melhor para vocês e para mim. Bem, o que a gente tem falado aqui até então é sobre algumas condições preliminares para aquilo que a gente chama de apologética cristã, que, como eu já falei na primeira aula, é uma teologia, quer dizer, uma ciência sagrada, ou uma modalidade da ciência sagrada que visa fazer a defesa dos artigos de fé, se utilizando para isso da razão. Isso é apologética. Mas antes de entrar, de fato, na defesa dos artigos de fé, diante das várias objeções existentes, e isso a gente faz primeiro analisando as objeções e depois defendendo propriamente os artigos de fé, antes de fazer isso a gente precisa entender muito bem o funcionamento da nossa razão. Quer dizer, se você quer fazer alguma operação para a qual você vai precisar de um instrumento adequado, você precisa conhecer muito bem esse instrumento também. Senão você não vai saber como usá-lo. E nós vivemos numa época muito desfavorável ao uso da razão, embora muito necessitada desse uso. É uma época desfavorável porque a gente realmente perdeu o sentido do que a tradição chamava de razão. A gente ou confunde razão com simples raciocínio, e ele é muito mais do que isso, ou na prática a gente confunde razão com a simples imaginação, de modo que qualquer coisa que a gente imagina e que faça algum grau de sentido, a gente já toma aquilo como algo razoável, verdadeiro. Então a gente precisa, antes de tudo, visualizar bem o que é a razão, essa capacidade, essa luz natural que Deus nos deu, e entender mais ou menos como é que ela funciona, como é que se aplica a razão, para que, enfim, a gente possa tomar posse desse instrumento e operá-lo corretamente, fazer a defesa da fé se utilizando da razão. Se a gente não souber isso, a gente fica aquela discussão de time de futebol. Eu sou Flamengo, você é Botafogo, e fica um defendendo o seu de modo irracional, no final das contas. E não é esse o nosso objetivo. A razão ela tem uma propriedade. Você vê, os gregos, eu acho que eu falei isso na primeira aula, eles se utilizavam, nos diálogos de Platão, isso aparece muito, eles utilizavam a expressão estar com a razão. E a gente usa isso ainda, você está com a razão, ou você tem razão. Essas expressões são importantes porque elas indicam que a razão não é uma propriedade nossa. Ela é quase como que, embora cada um de nós tenha uma faculdade chamada de razão, a razão ela é mais do que isso. Esse nome, em grego, logos, indica, por um lado, a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de entender as coisas, mas, por outro lado, indica a própria estrutura das coisas, a própria essência das coisas. Quando eu pergunto, por exemplo, qual é a razão disso ser assim? Eu estou me referindo muito mais às coisas, à natureza das coisas, do que à minha cabeça, do que à minha inteligência. O próprio Cristo, a gente viu isso quando ele diz que São Paulo diz que ele São João diz que ele é o Logos divino. Ele está fazendo uma referência, não à nossa faculdade, mas à estrutura geral pelo qual as coisas existem e são o que são. Então, num certo sentido, existe uma razão subjetiva, que é um instrumento pelo qual nós percebemos, trafegamos, caminhamos pela razão objetiva das coisas. Afinal de contas, as coisas são de um jeito e não de outro. E o ser humano tem a capacidade de entender o jeito que as coisas são. E entendendo o jeito como são as coisas, nós
nos tornamos capazes também de combater aqueles discursos que descrevem as coisas de uma maneira tal como elas não são. E é o que a gente vai fazer na apologética. Então a expressão você está com a razão, ou eu estou com a razão, ou eu perdi a razão, é interessante porque ela é como se fosse é uma imagem, se a gente quiser usar uma imagem, é como se fosse um trem que está andando por um trilho, e de vez em quando ele descarrilha, de vez em quando ele perde o trilho. Percebe? É como se já existisse um caminho, tá? E você tem algo que é capaz de encontrar esse caminho e andar por ele. Mas que, eventualmente, por conta do pecado original, quer dizer, por conta da ignorância, das paixões, da carne, da imaginação, de tudo aquilo que a gente falou nas últimas aulas, ele descarrilha. Você perde o fio da meada. Você perde o fio da meada, você perde a razão. Isso é perder a razão. Então a gente precisa visualizar isso muito bem, para a gente não acreditar, fugir da crença um pouco de que a razão ela é simplesmente a minha opinião imposta, né? Ou de que ela é simplesmente um raciocínio mental. Não, ela é muito mais do que isso, ela é a estrutura das coisas. O que eu chamo de razão em mim é apenas a capacidade de me pôr de acordo com essa estrutura. Isso é a razão, né? Assim como o meu olho é a minha visão é a capacidade pela qual eu me ponho numa relação ou em contato com o aspecto colorido do mundo, a razão vê as cores, sobretudo, a minha razão é aquilo pelo qual eu me ponho em contato com o aspecto inteligível das coisas, com aquilo das coisas que pode ser entendido. Se a gente entender muito bem isso e tomar posse disso, é ao mesmo tempo um alívio, porque você sabe assim, as coisas são como são, não é culpa minha, tá? E se eu conseguir entender como elas são, assim, não é a minha opinião, eu não preciso ficar impondo isso sobre ninguém. A única coisa que eu tenho que fazer é tentar mostrar para o sujeito aquilo que eu vi. E como o sujeito para quem eu estou mostrando isso é da mesma espécie que eu, ou seja, como ele também é dotado dessa mesma capacidade, se eu observar bem o caminho que eu fiz e conseguir mostrar para ele com clareza esse caminho, se ele tiver de boa vontade, uma hora ele vai ver também. Ele vai concordar comigo. Quer dizer, o coração é um símbolo da razão, da inteligência. São dois corações que vão estar alinhados porque perceberam o mesmo objeto. Então nós concordamos, não porque nós preferimos a mesma coisa, mas porque nós vimos a mesma coisa. E essa coisa que nós vimos, que é a estrutura das coisas, né? A verdade das coisas, ela tem uma força impositiva. Ela se impõe para nós. Quer dizer, 2 mais 2 são 4. E não tem nada que eu possa fazer contra isso, a não ser me curvar diante disso. E é bom que seja assim, porque quando eu me curvo diante disso, eu passo a viver de acordo com o que as coisas são. Isso é melhor para mim. Quer dizer, a gente pode se revoltar com outro patrão, contra contra o pai e tal. Eventualmente isso é possível, porque às vezes o pai não está com a razão, às vezes o patrão não está com a razão. Embora a gente deva respeitá-lo, nós temos todo o direito de falar, não é bem por aí. Agora, eu não posso me revoltar contra a razão das coisas, contra a verdade. Isso é irracional, porque isso é você querer andar fora do trilho. Pô. Quer dizer, tem um caminho para você chegar até lá. Aqui tem um caminho, né? Entre os bancos aqui. Né? É o caminho para que eu chegue até a porta. Agora, você imagina se eu quero, por birra, passar por cima dos bancos. Pô. Não faz sentido? E no fundo ninguém quer isso. No fundo ninguém quer isso. Então, existe um alívio em você compreender a razão das coisas, porque você se liberta daquele impulso de querer impor a sua opinião, né? E você adquire uma certa esperança. Por quê? Porque o sujeito com quem eu estou falando também é dotado de razão. E se eu vi isso,
E se isso tem uma força impositiva por si só, se eu conseguir fazer ele ver isso, a coisa vai chegar nele. Tem um aspecto de graça na razão, assim, o Espírito Santo age nesse negócio, porque você se curva. E é bonito você ver quando as pessoas, por exemplo, se convertem e falam, não, mas agora eu vi o negócio. Onde que eu estava com a cabeça? Eu não tinha visto, agora eu entendi que tudo aquilo que eu pensava era besteira, não tinha nada a ver. Você vê que tem uma naturalidade. É diferente de quando o sujeito muda de uma ideologia para outra. Quando ele muda de uma ideologia para outra, é porque algum afeto dentro dele mudou, algum interesse se deslocou. Você vê quando um político, sei lá, um militante desse muda de um partido para o outro, no geral é porque assim, não, esse partido não atendeu os meus interesses, alguma coisa assim, então eu vou procurar um que atenda aos meus interesses. A qualidade desse movimento, dessa mudança, é diferente da qualidade do sujeito que se converteu com sinceridade. E a base da conversão é a percepção de uma verdade. Se você não perceber isso, se você não perceber que você era ruim, entendeu? Que tudo que você fez de ruim era culpa sua, você não vai se arrepender, você não vai se arrepender, você não vai se converter. Então, isso para dizer que é por isso que a gente está fazendo essa introdução um pouco longa a respeito da razão, antes de começar a elencar as várias objeções e a gente quer fazer a coisa minimamente bem feita para a gente tomar posse dessa faculdade que nós temos, que é a razão. E tem uma coisa importante que eu acho que vale a pena a gente colocar agora, porque já vai dar para a gente vai ampliar um pouquinho a compreensão do que a gente explicou até então. Eu já falei para vocês que o objeto fundamental da inteligência humana, tá, da razão, aqui eu estou usando inteligência e razão por enquanto como sinônimos, o objeto fundamental da razão ou da inteligência humana é uma coisa chamada ser. Ser. Você vê que cada vez que a gente diz alguma coisa sobre algo, a gente primeiro tem que dizer que esse algo é. O tapete é vermelho. Antes de ser vermelho, ele tem que ser. Porque aquilo que não é, não pode ser vermelho, nem branco, nem preto, nem nada. Então, a cada proposição que a nossa mente formula na hora de dizer as coisas, ela contém ali o que a gente chama de cópula, que é o verbo de ligação ser, que está indicando ali, a condição para que uma coisa tenha tal ou tal propriedade, seja gorda ou magra, alta, pequena, velho ou novo, vermelho ou preto, é que primeiro ela seja. E indica também que a primeira coisa que eu percebo nas coisas, antes de perceber as características dela, as causas dela, as relações que ela tem com as outras coisas, a primeira coisa que eu percebo é que ela é. Antes de perceber que essa água é gelada, antes de perceber que ela está dentro do copo, antes de perceber que ela é transparente, eu percebo que essa água é, que ela existe. Sem isso, eu não poderia perceber esses outros atributos, que inclusive só podem estar relacionados à água porque eles também são, de algum modo. O gelado também é, o estar dentro do copo também é, de algum modo. Não é ele não é um ser na mesma modalidade que a água. Mas são seres, eu não posso dizer que o gelado não existe. O gelado existe. Eu só não ando pela rua e vejo um gelado por aí. Eu posso ver um vento, sentir um vento gelado, uma água gelada, mas um gelado eu não vejo. Então, são modalidades diferentes de ser. Tá? Mas antes de eu perceber as modalidades de ser, primeiro eu percebo que as coisas são. E a gente não... Embora isso seja uma coisa de senso comum, e na verdade tudo que está relacionado à razão, praticamente tudo que está relacionado à razão, é patrimônio do senso comum, quer dizer, o homem comum sabe quase que instintivamente que ele vai andar na rua e não vai encontrar um vermelho, ele sabe que ele pode encontrar um carro vermelho, né, um sinal vermelho, sei lá, uma roupa vermelha, mas ele não vai encontrar um vermelho. Instintivamente ele sabe disso. Mas ele não tem o hábito ele não sabe que ele sabe disso. Ele não tem o hábito de olhar, de prestar atenção nesse discernimento racional que nós fazemos diariamente o tempo inteiro.
E na hora de lidar com discursos, com teses, com doutrinas, que é o que a gente vai fazer aqui, está fazendo já, a gente precisa não somente saber dessas coisas, mas prestar atenção nelas. Porque aí eu vou ler um texto, sei lá, do Karl Marx, por exemplo, tá? Ou de algum discípulo do Karl Marx, que são mais exagerados do que ele, vai ter algum deles lá que vão falar assim, ó, o homem nada mais é do que a sua história. Tem um sujeito chamado Michel Foucault que diz isso, fala assim, ó, no fundo, o homem é uma invenção, que inclusive está em vistas de acabar. Porque isso que nós chamamos de homem só apareceu historicamente ali a partir do século XVIII, XIX. Antes não se tinha essa noção de homem, não existia isso. Esquisito esse negócio, né? Então ele vai dizer o seguinte, que o homem tal como nós conhecemos, e ele não está falando exatamente vamos dizer assim, ele não está falando dos hábitos do homem moderno. Os hábitos do homem moderno nós sabemos que não existiam na Idade Média e que passaram a existir a partir do século XVIII, XIX. Ele está falando do homem enquanto sujeito. Ele fala, isso aqui é uma invenção recente e que está em vista de acabar. Ele diz isso porque ele defende a tese segundo a qual as coisas são sempre frutos da história. É a história que vai criando as coisas. Como se a história fosse um grande espírito, né? E nós fôssemos surgindo de dentro da história como uma fruta surge da árvore, assim, uma onda surge do mar. Vocês imaginam o mar, de vez em quando a onda aparece e volta para o mar. Então ele imagina os indivíduos como surgindo da história assim. O grande sujeito, na verdade, seria a história. Nós somos pequenas ilusões que vão surgindo aos poucos dentro desse mar, que seria a história. Se você está habituado com a razão, com as distinções que nós fazemos diariamente, porque diariamente ninguém acredita nisso, diariamente todo mundo sabe que é um indivíduo, um sujeito, pô, não vem me dizer que eu fui criado pela minha história, porque ninguém acredita nisso. Se a gente está acostumado com esse funcionamento da razão, aprende a olhar essas coisas com clareza, toma posse disso, a gente vai perceber imediatamente que o que ele está falando seria mais ou menos assim, você está com a blusa vermelha. E o que ele está dizendo, no fundo, é mais ou menos assim. Não é a sua blusa que é vermelha. Percebe? É o vermelho que dá origem a uma coisa que a gente chama de blusa aí. No fundo, é o vermelho que é blusa. Olha, quando você puxa por um exemplo assim, mais concreto, você vê o absurdo. Você está rindo, ó, você vê o absurdo do negócio. É evidente que a história só existe porque existem homens, pô. A história é um atributo dos homens. É como o gelado, é um atributo da água. A história é um atributo dos homens. Se não tem homem, não tem história, pô. Aí depois de um tempo, a coisa vai se refinando, entre aspas, se sofisticando de tal modo que chega um sujeito e fala assim, não, na verdade só existe história e o homem é fruto da história. Tá, ninguém acredita nisso no cotidiano, nem o próprio autor desse negócio, porque ele assinava os livros dele com o nome dele, e não com o período histórico, né? Não assim, história. Ele assinava com o nome dele, o livro dele. Então ele sabia disso. Mas academicamente, quando você entra no mundo das discussões, é como se você esquecesse um pouco o senso comum, o mundo real, e começasse a entrar nesse mundo da imaginação, das especulações meio que livres, que são como que ideias descarrilhadas. O que é isso no fundo? É uma ideia que descarrilhou. Por quê? Porque, num certo sentido, tem coisas em nós que são frutos da história. Pô. A língua que eu estou falando aqui, ela é uma língua histórica. Eu nasci numa determinada época aqui, dependendo da época que eu tivesse nascido aqui, a minha língua seria tupi, sei lá. Mas eu nasci numa época, a minha língua é português, não foi eu que escolhi isso. Então, tem algo de verdadeiro nisso. Tá? Mas a minha língua é uma propriedade do sujeito que eu sou. E enquanto propriedade, algumas propriedades podem ser modificadas, outras não. Algumas são históricas, como a própria língua. Tá?
Mas aí quando o sujeito pega e diz que o próprio sujeito que eu sou é fruto da história, ele descarrilhou. Porque ele deixou de perceber uma coisa elementar. A linguagem só existe enquanto atributo de um sujeito. Percebe? A história só existe como atributo de um sujeito. Assim como o gelado só existe como atributo de um sujeito que é gelado. Ele perdeu isso, por alguma razão. Dá para sondar também por que acontecem essas coisas. Não? Esses caras não eram loucos. Eles não eram loucos. Mas acontece alguma coisa que, no mundo acadêmico, no mundo universitário, essa ruptura com o mundo real começa a acontecer a partir da modernidade, principalmente. A partir da modernidade, dentro das universidades, começa-se a viver intelectualmente num mundo que não é mais um mundo real. E por isso que é de dentro das universidades que surgem essas ideias. Estava vendo um programa de pedagogia agora, que uma conhecida está fazendo, uma pós-graduação em pedagogia, e o programa do curso é todo voltado para a ideia de que o aluno tem que escolher o que ele vai aprender, o aluno tem que determinar o momento em que ele está preparado para fazer a prova, o professor tem que deixar os alunos determinarem a metodologia, e o professor vai ser simplesmente um facilitador, e nas palavras do texto, que tem que ter a virtude de tolerar o caos em sala de aula. Qualquer sujeito normal que tem uma família, que tem um filho, que gerenciou um sebo que vende livro usado, sabe que se você fizer um negócio desse, a tendência é o negócio acabar. Se você fizer isso dentro de casa, daqui a pouco seu filho vai estar mandando na sua casa. E o seu filho mandando na sua casa significa o fim da sua casa. É claro, qualquer um sabe disso. No entanto, essa não é a ideia de um Zé Mané qualquer, essa ideia é a ideia de teóricos importantes da pedagogia contemporânea. E os pedagogos estão nas universidades aprendendo esse negócio e já estão começando a aplicar em sala de aula. Aí depois ninguém entende por que aluno está batendo em professor, está atirando, entrando em sala para atirar, para fazer essas coisas todas. Mas, enfim, são coisas completamente absurdas que mostram que, dentro da universidade, por isso que o problema da modernidade toda está em alguma coisa que aconteceu com a universidade ali na passagem do século XIII para o XIV. Ali. Alguma coisa aconteceu ali que as universidades, de um centro intelectual sério, onde a vida intelectual era misturada com a vida mística e ascética, que produziu Santo Alberto Magno, São Tomás de Aquino, João de São Tomás, ela se tornou o centro de produção ideológica. Quando eu falo ideológica, é o centro de produção de heresias mesmo. Porque todas essas ideologias são, no fundo, heresias mascaradas. E das mais absurdas possíveis e que estão infectando a sociedade. Né? E é contra isso que a gente vai ter que se voltar. E se essas heresias todas, no fundo, são ideias que perderam o trilho em algum momento, o que a gente tem que aprender? Primeiro, a reconhecer o trilho. Se a gente também não souber reconhecer muito bem o trilho e colocar o nosso pensamento de acordo com esse trilho, a gente não consegue julgar essas ideias. Uma das determinações ali do Concílio Vaticano II, determinação em termos, mas uma das sugestões que aparece ali, é que a nossa sociedade ela precisa cada vez mais de homens sábios. Não se diz ali homens santos. E isso em teologia existe essa distinção. O santo é sempre necessário, evidentemente, mas em algumas épocas é preciso sábios também. Porque o santo não necessariamente tem essa habilidade. São Tomás de Aquino era santo e sábio, santo e filósofo. Mas o concílio diz que nós precisamos cada vez mais de homens sábios, quer dizer, pessoas capazes de penetrar nesse mar de opiniões descarrilhadas e reestabelecer o curso das ideias.
Porque o mal que as ideias fazem, ele é tão terrível, e ele é tão mais terrível porque é invisível, é a longo prazo. Platão, quando imagina na República a cidade perfeita, ele fala, essa cidade é tão perfeita que eu imaginei aqui, ela é tão perfeita, tão ideal, que ninguém poderia destruí-la. Está tudo tão bem encaixado de acordo com a natureza humana, com as ideias, com o logos divino, né, que ele chamava de mundo das ideias, que ela é indestrutível. Mas ele dizia, só tem um jeito dessa cidade ser destruída. Se alguém conseguir colocar uma pequena sementinha, um pequeno erro filosófico na educação dessa cidade. Tem que ser pequeno. Se for grande, as pessoas vão ver. Mas se for pequeno, ele vai entrar, vai passar de uma geração para outra. A outra geração já vai começar a deduzir coisas a partir desse erro, a produzir novos conhecimentos a partir dele. Depois do passar de muitas gerações, esse erro pequenininho vai ser muito grande. E aí os homens vão começar a se dar conta. Só que aí vai ser tarde demais para eles conseguirem reverter a situação. É mais ou menos o que está acontecendo hoje. Todos vocês devem ter essa sensação. Agora a gente percebeu, né, vamos dizer assim, a desgraça na qual nós caímos. Sim, claro. Porque isso não é uma coisa que você precisa da experiência para perceber. Se você analisar a estrutura do ser humano, a estrutura do mundo, você já é capaz de perceber isso. Porque a gente é educado para imaginar que o que move a história é a economia, é a luta de classes, é a política, mas não é. O que move a história é a palavra. O que move a história é a palavra. O que Jesus Cristo faz? Ele fala, ensina, tá? E manda os seus discípulos depois, vão lá e ensinem também. É claro que tem um elemento sacramental aí, mas o elemento sacramental é sobrenatural. Do ponto de vista natural, qual é o máximo que o ser humano pode fazer? Falar, ensinar. É aí que está. E o máximo, quando corrompido, se torna o pior. Aquilo que há de melhor na natureza, que é a inteligência e a palavra, quando corrompido se torna o pior. Então, se você corrompe pela palavra, se você corrompe pelo ensino, o mal que você vai produzir é imenso. Porque não é um assassino que ficou com raiva da vizinha ou do vizinho, ou ficou com ciúme da esposa e matou o fulano. Não é isso. Entendeu? São genocídios que vão ser produzidos por conta de uma visão de mundo que vai te dar a impressão de que o juízo final tem que ser feito na terra, porque o paraíso tem que ser alcançado na terra, e o grande juiz disso, a vanguarda desse paraíso é você. E se o poder cai na sua mão, é você que vai botar o pessoal no paredão e vai matar todo mundo. Você vê o que se chama hoje de cancelamento. É uma espécie de juízo final que é feito, não é feito mais na base do paredão, mas você acaba com a vida da pessoa. Você acaba com a vida da pessoa, com a reputação da pessoa com isso. Bem, voltando. O objeto primeiro da inteligência é o ser. É o ser. O que é o ser? Olha só. Tem uma experiência interessante para a gente entender muito bem isso e ver a importância desse negócio. Vocês já viram que a criança, quando ela está na fase de 1 ano, mais ou menos, ela fica encantadíssima com aquela brincadeira de você se esconder dela? Você faz com a mão assim, ó. Cadê o papai? Aí você achou, ela fica encantada, ela quer de novo, ela quer de novo. Você brincou de esconder e de aparecer para ela. Por que ela se encanta tanto? Pela mesma razão que o seu cachorro, quando você sai de casa, ele fica numa tristeza sem fim, lá no portão, latindo. E quando você volta, ele fica numa alegria sem fim. Nem o cachorro por natureza, nem a criança só porque é criança, conseguem perceber que você continua existindo independente de estar sendo percebido por ele, percebido sensivelmente com os olhos. Para o cachorro e para a criança,
a existência se confunde, num certo sentido, com a percepção sensível. Aquilo que está dentro do campo perceptivo, visual, do animal, ele considera como presente. Ele só capta a presença sensível. Aquilo que saiu do campo visual, para ele, está no nada, sumiu. Sumiu, é ausente. É ausente. Aí morre, se o cachorro vai lá onde está sendo enterrado o dono, tem umas cenas assim, né? O cachorro fica lá esperando o sujeito sair. Ele viu o corpo do dono ser botado dentro de enterrado num lugar, e ele fica lá esperando. Não cai a ficha de que o sujeito morreu ou de alguma coisa assim, né? Porque ele está preso numa espécie de bolha sensível, que é o mundo dele. Então, o animal não tem noção de mundo, ele tem noção de território. Percebe a diferença? Ele só tem esse território. É como se para a gente o mundo fosse só isso aqui. É impossível a gente fazer isso. Porque a gente sabe, eu sei que a minha esposa está em casa, que os meus filhos estão em casa. Percebe? A gente sabe que ali fora ali tem o hospital, né? Que o padre está por aqui. Por que a gente sabe disso? Porque a nossa percepção das coisas não se reduz à percepção sensível. Nós percebemos que as coisas, e é isso que a gente quer dizer com a palavra existir, ser. Nós percebemos que as coisas são. O que é perceber que as coisas são? É perceber que elas continuam presentes, mesmo estando sensivelmente ausentes para mim. E isso é fantástico, isso é a base de tudo, porque esse é o começo do fio da meada. É disso, é do ser, é da percepção do ser, que a gente vai tirar a força de toda a argumentação possível. Toda a argumentação que um ser humano faz, todo discurso, todo raciocínio, a suma teológica inteira, que é um negócio desse tamanho assim, todos os volumes, a suma teológica inteira foi escrita a partir desse ponto. O ser existe e eu percebo o ser. Eu percebo que as coisas têm uma presença ontológica. Ontológica. Onto é o verbo ser em grego. Eu percebo que as coisas têm uma presença que extravasa o meu campo perceptivo. E quando a criança faz 3 anos, o meu filho de 3 anos, por exemplo, eu não posso brincar com ele mais de cadê o papai? Ele já não seduz ele mais. Ele sabe que eu continuo ali e que aquilo ali é a minha mão. Percebe? A criança, num certo sentido, para gostar dessa brincadeira, ela talvez não tenha nem percebido que a sua mão é sua mão ainda. Estão entendendo? O mundo ainda não está articulado para ela. O mundo são meio que imagens sucessivas que aos poucos ela vai se habituando a ver que uma se segue à outra, até que o momento que a inteligência dela amadurece um pouco e ela começa a captar a estrutura das coisas. Agora, se eu faço uma mágica para o meu filho, ele já acha divertido. Porque a mágica é diferente. Fazer assim, sumiu, assim, isso não é mágica. Agora, se eu faço uma mágica, quer dizer, se eu apresento uma sequência de acontecimentos que sempre se sucedem da mesma maneira, quer dizer, toda vez que eu pego uma moeda com a mão direita, a moeda continua na minha mão direita. E se o meu filho já sabe disso, é porque ele já percebeu não só a ideia de ser, mas a ideia de causa. Toda vez que eu pego, faço isso aqui, tem um efeito que a moeda continua aqui. Se eu abrir, ela vai estar aqui de novo. Para a pessoa perceber isso, ela já percebeu a ideia de ser há um tempo. Embora ele não tenha consciência disso. Tá? Então, se toda vez que eu pego uma moeda, a moeda tem que continuar na minha mão, se eu faço isso 3, 4, e na quinta eu peço para ele soprar e abro a moeda não está na minha mão, porque eu botei atrás da orelha sem ele ver, aí ele fica louco. Aí ele acha o mal barato. Então, ele já está estranhando. O que ele está estranhando aí? Espera aí, existe uma lógica na realidade. Como é que essa lógica foi rompida agora, de repente? Não é possível. Mas como ele ainda é criança, ele, no geral, atribui isso a um poder mágico. Ele acha realmente que a moeda, ele acha estranho, mas assim, sumiu. Não sei como. E, no geral, ele não vai pedir para você explicar. Ele vai pedir para você fazer de novo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo.
Na medida em que ele vai amadurecendo, em algum momento ele vai falar, não, mas espera aí, me explica isso aí, o que está acontecendo? Cadê? Porque ele já está percebendo, não tá. Alguma coisa tem que ter acontecido no meio do caminho para essa moeda não estar aí mais, não está aí ainda. Isso é a razão humana. Ele está aos poucos apreendendo uma estrutura que existe na realidade. Um cachorro jamais vai pegar isso. O cachorro não pega, não adianta fazer uma mágica na frente de um cachorro, não faz sentido. Nem de um chimpanzé, não dá, não faz sentido nenhum, porque ele está preso no território dele. O ser humano tem a noção de mundo. O que é o mundo? O mundo é o conjunto das coisas visíveis e invisíveis, mas que estão presentes, que existem. Então, no mundo engloba esse ambiente aqui na igreja, que nós estamos vendo, e o ambiente lá fora, que a gente não está vendo, mas a gente sabe que está ali. E o cara que quiser enganar a gente de que a padaria não está mais ali do lado, a gente não leva isso a sério. A gente pode imaginar isso, mas a gente não leva isso a sério. Bem, dessa percepção, então isso é o ser, tá? Perceber o ser de algo, perceber que algo existe, é perceber que aquele algo está presente, mesmo se ele estiver sensivelmente ausente. Sensivelmente ausente quer dizer, ele estiver fora do meu campo visual. Tá? Você vê que quanto mais animalizada a pessoa tiver, com mais dificuldade ela vai perceber Deus. Que nunca está sensivelmente ausente. Que nunca está sensivelmente presente. Está sempre sensivelmente ausente. Então a pessoa nunca vai perceber Deus. Quanto mais então, uma sociedade que tende a educar as pessoas para ficarem submersas nos seus instintos mais animais, mais inconscientes, é uma sociedade que está afastando o homem de Deus cada vez mais. Quando nós percebemos a ideia de ser, quase que no mesmo ato, não preciso nem reflexão para isso, mas quase que no mesmo ato, a gente percebe a ideia contrária, que é o não ser, o nada. Você percebeu o ser, você percebeu um certo objeto, a sua mente intelige também de algum modo ali, ainda que imperfeitamente no começo, com as várias percepções que você vai tendo ao longo da vida, isso vai se aperfeiçoando. O meu filho, por exemplo, de 3 anos, provavelmente não consegue conceber o não ser, essa ideia que é abstrata. Mas ele consegue conceber o nada, isso ele consegue conceber. Então, ao inteligir o ser, nós inteligimos também o contrário do ser, que é a ausência do ser. E ao inteligir esses dois opostos, nós inteligimos que um não pode conviver com o outro. Isso é um processo sutil que acontece na nossa mente, sem que a gente se dê conta, e que é o pressuposto fundamental para a gente poder viver. Se eu viro para você e falar assim, Cláudio, eu sou Sérgio, sou professor de filosofia, mas assim, eu não sou professor de filosofia. Você vai fazer exatamente isso, a sobrancelha ergue assim, você, espera aí. Ou um ou outro, pô. Não dá. Ou você é professor de filosofia, ou você não é professor de filosofia. Não tem uma terceira opção. Porque uma coisa não pode ser e não ser a mesma coisa ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Não dá. O que pode acontecer é eu te explicar e falar assim, não, Cláudio, calma. O que eu estou querendo dizer é que eu sou professor de filosofia, mas atualmente eu não estou exercendo a profissão de filosofia. Melhorou, mas melhorou por quê? Porque eu te mostrei que não é sob o mesmo aspecto que eu sou e não sou professor de filosofia. É sob aspectos diferentes. E isso é possível. Certo? Isso é possível. Então, a nossa razão, ela repudia, pela simples intelecção do ser, que é a primeira coisa que a nossa inteligência percebe, ela aprende a repudiar a contradição bruta, lógica, aquela que afirma e nega a mesma coisa de uma coisa.
Eu sou e não sou ao mesmo tempo. Eu sou o Sérgio e não sou o Sérgio ao mesmo tempo. A nossa razão repudia isso, né? E isso é fundamental, porque, embora a gente tenha quase que por instinto essa repulsa, quanto mais sofisticado for a argumentação que o sujeito colocar, e o diabo é mestre em fazer isso, ele vai te dando um monte de proposições, raciocínios, descrições sem contradição. E você vai seguir no raciocínio. Daqui a pouco, sem você se dar conta, ele bota uma contradição ali que você não viu. E continua o raciocínio, levando em conta essa contradição. E daqui a pouco ele tira uma conclusão completamente absurda, perversa, maléfica. E você, mas como? Se me pareceu tudo tão cheio de sentido. Porque a sua razão, embora ela tenha uma espécie de sensor natural para a contradição, essa contradição nem sempre é apresentada de forma direta. Às vezes ela está misturada, no geral ela está misturada num mar de discursos não contraditórios, né, que, em razão da nossa falibilidade, da nossa fraqueza, em razão do corpo, no final das contas, que dificulta o trabalho da inteligência, às vezes a gente dorme, engole barriga mesmo. Você engole barriga e não vê aquela contradição ali. E uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender a fazer é detectar contradição. Detectar afirmações e negações que se referem a um mesmo objeto sob o mesmo aspecto. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que fazer. Não é o único problema. Tá? As várias ideologias, os vários discursos que negam os artigos de fé, eles não se valem somente de contradições, eles não são falhos somente em razão de contradições, existem outros erros. Mas o principal e o mais fácil de perceber é a contradição. O cara diz uma coisa e diz outra. E muitas vezes a nossa doutrina, a nossa religião, vai ser acusada justamente de ser contraditória. E a gente vai ter que mostrar o quê? A gente vai ter que ter a habilidade de mostrar que não, peraí, não é uma contradição, porque essa afirmação e essa negação se referem a aspectos diferentes do mesmo objeto. Um caso, dois casos conhecidos, que é como é que um sujeito pode ser homem e Deus ao mesmo tempo. Complicado isso, não dá. Você vai ter que mostrar. Aí é a chamada união hipostática. Você vai ter que explicar para o sujeito. Não, peraí, ó, existe ali a natureza humana, a natureza divina, mas a pessoa é divina, existe uma união. Aí tem toda uma argumentação racional que você vai dar, pelo menos para mostrar para o sujeito que isso não é irracional. Talvez você não, nesse caso, é uma verdade de revelação, talvez você não consiga demonstrar para o sujeito que isso de fato aconteceu e era assim. Mas mostrar que aquilo não fere as regras elementares da razão, você tem que ser capaz e tem que ser possível. Porque, como a gente viu nas duas primeiras aulas, a luz da razão não pode contradizer a luz da fé. Elas têm que ser compatíveis, embora a luz da razão nem sempre alcance o lume da fé. Ou o caso da Santíssima Trindade. Como é que uma coisa pode ser 1 e 3 ao mesmo tempo? Ser 1 e 3 ao mesmo tempo é ser 1 e não 1. Porque o 3 é uma maneira de ser não 1. Então você está ferindo o princípio de contradição aí. O princípio de identidade ou o princípio de não contradição. A gente vai ter que explicar. Espera aí, você tem que fazer a distinção entre essência divina, natureza divina e pessoas divinas. Para fazer essa distinção tem que explicar a noção de relação, paternidade. E aí tem um trabalho a ser feito para mostrar para o sujeito que, ó, embora talvez eu não possa te demonstrar racionalmente que Deus é 1 e 3 ao mesmo tempo, eu devo ser capaz pelo menos de te mostrar que isso não contraria a lógica. Tá? Bem, essa percepção de que uma coisa tem que ser necessariamente ela mesma e não pode ser a negação dela mesma, tá? A gente chama de princípio de identidade. É o primeiro princípio da lógica. Princípio de identidade. Uma coisa é sempre igual a ela mesma. Tá?
Ah, mas Sérgio, você é sempre igual a você mesmo? Como assim? Antes você não era católico, agora você é católico. Antes do batizado você não era católico, depois do batizado você virou católico. Então você não é sempre você mesmo. Espera aí. Aí é a diferença de aspectos. Era o mesmo Sérgio, não era? Que não era católico e que é católico, e que se tornou católico. Era o mesmo Sérgio. Então, sob esse aspecto, eu sou o mesmo. Eu não mudo. Tá? Sob esse aspecto, eu sou o mesmo. Agora, alguns atributos da minha pessoa podem mudar. Durante uma época, a minha alma não tinha nela as virtudes teologais infundidas. A partir do momento em que eu fui batizado, ela adquiriu as virtudes teologais infundidas. Então, quer dizer, enquanto sujeito eu continuo o mesmo, mas algumas propriedades minhas mudaram, porque foram acrescentadas 3 virtudes aí no momento do batismo. E isso quer dizer que eu me tornei católico. Então você esclarece o negócio. Então não é você vê, as pessoas dizem muitas vezes assim: ah, eu sou vários, cada dia eu sou uma pessoa diferente, eu não quero ser o mesmo, né? Esse negócio de ser sempre a mesma pessoa é ruim, cada dia eu tenho. Aí pensa, o sujeito só pode dizer que ele não é o mesmo porque no fundo ele sabe que ele é o mesmo. Se realmente ele não fosse o mesmo a cada dia, ele não poderia dizer que ele não é o mesmo. Dá para perceber? Tem que ter alguma coisa ali que continua, para que ele possa perceber a mudança. Se fosse simplesmente mudança, o segundo estado não teria nem conhecimento do primeiro. O que tem conhecimento da transitoriedade de vários estados é alguma coisa que está acima da transitoriedade e que não muda, que não transita. Percebe? Se eu acordasse amanhã e eu fosse outra pessoa realmente, eu não ia poder dizer que eu mudei, que eu me tornei outra pessoa. Não faria sentido. Então, todas essas distinções que eu estou fazendo aqui dependem da percepção clara do princípio de identidade. Se você medita nisso, e a gente vai ter que fazer isso, meditar nisso, treinar isso, ao estar lendo uma coisa, a estar ouvindo as pessoas. É claro que no dia a dia a gente se contradiz para criar uma força de expressão, então a gente tem que tomar cuidado para não ficar chato também, porque às vezes o cara está só querendo dizer, está só querendo fazer um jogo de linguagem, você não vai ficar, igual tem um amigo meu que você sai para tomar um vinho com ele, você fala: passa a garrafa de vinho para mim. Ele: mas que garrafa de vinho? Quem disse que isso é uma garrafa de vinho? O que é ser uma garrafa de vinho? Aí você vira um chato. Então tem que saber o momento certo de aplicar isso, que é o momento de analisar essas teorias. Um segundo princípio deriva desse, que é o que a gente chama de princípio de não contradição. O primeiro princípio é o princípio de identidade. Uma coisa é sempre ela mesma. Desse princípio, a gente deduz um segundo, que chama princípio de não contradição. E como é que esse princípio é enunciado? O princípio de não contradição é o seguinte: uma coisa não pode ser algo e ser o contrário desse algo, a negação desse algo ao mesmo tempo. Sim. Então, princípio de identidade. Uma coisa é sempre ela mesma. Desse princípio a gente desdobra ele e encontra um outro, que é o princípio de não contradição. Uma coisa não pode ser algo e ser a negação desse algo ao mesmo tempo. Quer dizer, a água não pode estar gelada e quente ao mesmo tempo. Se ela está gelada, ela não está quente. Se ela está quente, ela não está gelada. Esse é o princípio de não contradição. E às vezes você vai ver uma tese imensa, formidável, e lá no começo está lá. O cara feriu o princípio de não contradição. Ele afirmou uma coisa e daqui a pouco ele negou essa coisa. E tudo na tese dele depende disso, e ninguém percebeu. E desdobrando esse princípio, a gente encontra um terceiro, que é o terceiro princípio fundamental da lógica, que é chamado de princípio
do terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído. Isso é um conhecimento elementar que a gente acha na internet assim, rapidinho. Princípio do terceiro excluído. O que esse princípio diz? O princípio do terceiro excluído diz o seguinte: ou uma coisa é algo, ou essa coisa não é esse algo. Não existe uma terceira opção. Eu vou repetir já, mas vou dar um exemplo antes. Por exemplo, assim, ó, ou eu sou professor de filosofia, ou eu não sou professor de filosofia. Não existe uma terceira opção. A gente tende a imaginar assim, mas você pode ser professor de matemática. Sim, mas ser professor de matemática é não ser professor de filosofia. Assim, ó, ou a sua blusa é vermelha, ou ela não é vermelha. Não tem uma terceira opção. Não sob o mesmo aspecto. A sua blusa ela também é cinza, mas numa região diferente da que ela é vermelha. Certo? Então, são aspectos diferentes. Mas sob o mesmo aspecto, ou a sua blusa é vermelha, ou ela não é vermelha. Se ela for azul, se ela for verde, se ela for rosa, se ela for preta, se ela for transparente, ela não é vermelha. Percebe? Não tem uma terceira opção. Isso está fechado, logicamente. É claro que essas coisas são muito elementares, mas elas são assim como que o fio da faca que a gente vai usar para dissecar a realidade. Entendeu? Ele é o fio do negócio ali. Isso aí tem que estar muito claro e a gente tem que aprender a perceber isso nos discursos que a gente vai avaliar. A tal ponto, e perceber isso habitualmente. Isso que é a virtude da sabedoria. É você transformar isso num hábito. De tal modo que as pessoas estão falando, e quando tem uma contradição desse tipo, um sinal, uma sirene acende aqui dentro. Do mesmo jeito que quando eu falo, Amanda, eu estou aqui, mas eu estou lá fora, tá? Aí você, opa, peraí, tem um problema aí. É automático, ó. Só que se eu começar a descrever a teoria do Freud aqui, do inconsciente, se eu fizer isso muito bem, daqui a pouco você sai daqui freudiana. Entendeu? Porque dentro do discurso, tá, é difícil. A gente dorme e esse sinal não aciona. Então a gente tem que aprender, é isso. Usar usar a nossa razão de tal modo que quando ela for ferida no seu coração, um sinal apareça dentro da nossa mente. E isso vai ser fundamental, tanto para a gente perceber contradições nos ataques aos artigos de fé, quanto para a gente dissipar os erros daqueles que acham que há contradições nos artigos da nossa fé. Porque às vezes são eles que vão dizer que a nossa fé está ferindo o princípio da não contradição, ou o princípio do terceiro excluído, ou o princípio da identidade. E a gente vai ter que saber mostrar que não. Como se eu dissesse, na hora que eu falei que a sua blusa é vermelha, a sua filha botou a mão na parte cinza. Percebe? Então, peraí, é vermelho, mas é cinza também. Aí você tem que saber defender. Peraí, não, sim, mas ela é vermelha na manga e é cinza na parte do ombro. Sob aspectos diferentes, uma coisa pode ter características diferentes, não tem problema. Ela pode ser vermelha na manga e não vermelha no ombro. Ela não pode ser vermelha e não vermelha na manga. Aí não dá. Certo? Então, esses são 3 princípios fundamentais. E só para dar um exemplo, para a gente encerrar, você vê aquela coisa do relativismo, que é uma coisa tão boba que o fato das pessoas acreditarem nisso hoje só mostra que a situação está muito degradada mesmo. Quando o sujeito fala assim, ó, toda verdade é relativa. Quer dizer, tudo é ponto de vista, não existe verdade absoluta. Ora, se tudo é ponto de vista, se não existe verdade absoluta, se tudo, eu sei o que quer dizer tudo, né? Tudo é tudo, né? Então, inclusive isso que você está dizendo, também é uma verdade relativa, é só um ponto de vista. Agora, se isso que você está dizendo é também um ponto de vista, apenas, e não uma verdade absoluta,
quer dizer que pode haver verdade absoluta. Dá para perceber isso? Ó? Tudo é ponto de vista, tudo é opinião, não existe verdade. Aí tá, você fala, tá, então isso que você está dizendo também é só uma opinião, não é verdade, né? Tá, então se isso que você está dizendo é só o seu ponto de vista, é só o seu ponto de vista, pode existir uma verdade então, por que não? Dá para perceber isso? A gente só percebe isso por conta do princípio de identidade. A gente só percebe isso por conta da percepção do ser. Porque no momento em que você diz tudo é relativo, tudo quer dizer o quê? Tudo aquilo que existe, em termos de opiniões, de discurso, é relativo. Então, quer dizer, e a pessoa, ao dizer isso, ela está emitindo um discurso. Então, você olha, então isso aqui faz parte. Né? Isso aqui existe, tá? E se você está dizendo que tudo que existe tem esse atributo, isso aqui tem que ter esse atributo também. Só que isso aqui, se isso aqui tem esse atributo também, quer dizer, se o que você está falando também é relativo, o que você está falando só vale para você nesse momento aí. Eu não preciso concordar com isso. Então eu posso continuar tranquilamente defendendo a ideia de que existe uma verdade. No fundo, exatamente, no fundo, o que ele está querendo dizer? No fundo, qual que é a manobra aí? O que está, psicologicamente, o que está por trás disso? A gente já falou isso aqui em uma outra aula. No fundo, ele está querendo dizer que tudo o que não é aquilo que ele está dizendo é relativo. Quer dizer, tudo é relativo, menos isso que eu estou dizendo. O impulso que está por trás ali é isso. Só que ele não pode anunciar a coisa desse jeito. Percebe? Ele não pode anunciar a coisa desse jeito. Então ele anuncia de modo geral, tudo é relativo e conta com a sua incapacidade de perceber a contradição que está no discurso dele. Ele conta com a sua incapacidade de perceber isso. No momento em que você percebe, e você fala isso para ele, geralmente o sujeito vai ficar... Se ele for um sujeito coração aberto, ele está acreditando naquilo mesmo porque pareceu para ele fazer sentido, aí ele vai, é mesmo, que coisa, eu não tinha percebido isso. Mas se for aí a militância, o pessoal que já está obstinado, ele vai ficar brabo. Ele vai ficar bravo. Né? Tanto mais se você simplesmente virar, o cara falou um negócio desse, você pega e fala assim, isso aí que você está falando é só a sua opinião, pô. Deixa eu... Tchau. Se você desqualifica, entendeu? Você desqualifica, aí ele fica mais brabo ainda. Mas eu estou falando isso para que a gente tenha um exemplo claro de que tudo em argumentação gira em torno da percepção do ser e de tudo mais que a gente pode ir desdobrando a partir dessa percepção inicial. Perceber que algo existe, perceber o ser, é perceber, num certo sentido, que aquilo que é aquilo que é, e não tem outro jeito. E que dizer que aquilo que é o contrário do que ele é uma contradição que repudia a nossa inteligência. E tudo mais deriva disso. É claro que a gente vai... Por que eu estou dando essa aula aqui? E eu vou encerrar agora. Porque a minha ideia é, a cada objeção que a gente for analisar aqui, objeção à nossa fé, das várias objeções que nós formos analisar, em cada uma delas, eu vou tentar puxar o problema dela, a contradição dela, desse fio da meada, desse primeiro ponto, que é o eixo em torno do qual a razão gira, que é o princípio de identidade, que é a percepção ontológica, quer dizer, a percepção da existência de algo, da existência objetiva de algo, fora da minha mente, e que independe da minha percepção sensível daquilo. Então a gente vai pegar vamos imaginar aí uma crítica gnóstica à Santíssima Trindade, qualquer coisa assim. Na hora de analisar, a gente vai lá no princípio do ser e vamos como que puxando um fio daquilo ali, fazendo o caminho no trilho, até perceber o momento em que descarrilhou. Opa, aqui descarrilhou. Aqui tem uma contradição. Aqui ele feriu algum princípio elementar da lógica. Esse é o único jeito de fazer isso sem a gente cair
eu sou Flamengo, você é Botafogo, entendeu? Que aí não funciona. Esse é o único jeito de estar com a razão, como eu disse, se manter constantemente nela. Ela já está aí, a razão já está aí. Ela é o logos, ela é a impressão do logos divino na estrutura das coisas. A gente tem que aprender a se manter nela e ter uma sensibilidade intelectual para quando a gente sai dela e voltar. Essa é a ferramenta. Então, a partir de semana que vem, a gente vai pegar já algumas objeções e vamos analisar dentro dessa dinâmica que a gente tentou descrever aqui. Tá certo? Então, tá bom. Obrigado pela presença. Se quiserem falar alguma coisa, Padre Edilson. Quem destrinchou isso de forma analítica e colocou isso em texto foi Aristóteles. O primeiro que fez isso foi Aristóteles. Tá? O São Tomás de Aquino foi aquele que fez que fez o trabalho apologético mais completo. O que o Aristóteles fez com a estrutura da realidade, com a natureza, São Tomás de Aquino fez com as verdades reveladas e as colocou em consonância com a estrutura da natureza, do ponto de vista do discurso, né? Essa consonância já existe, né? Mas do ponto de vista do discurso, quem fez isso foi São Tomás. Então, assim, para quem quer... Platão, se você pegar os diálogos de Platão, ali você vai aprender o quê? A desenvolver essa sensibilidade. Porque são diálogos. O diálogo de Platão é escrito como um símbolo do diálogo que acontece na nossa própria mente. O Sócrates é a nossa razão. O Sócrates é o princípio de identidade. E os sofistas, os interlocutores do Sócrates, que vêm com opiniões variadas, são os nossos pensamentos oriundos da imaginação, da carne, das sugestões variadas que existem. E a cada vez que esse diálogo vai, na medida em que ele vai acontecendo, a cada vez que descarrilha, aparece a famosa ironia socrática. Ele mostra, é impossível que as coisas sejam assim. Por exemplo, os sofistas falam lá, toda a realidade nada mais é do que linguagem. É a minha linguagem que diz que as coisas são. Se eu não falar nada e ficar quieto, eu nunca vou. As coisas não são. É a minha linguagem que verbaliza isso e que dá ser para as coisas. Aí o Sócrates fala, no entanto, quando você fala carroça, uma carroça não sai pela sua boca, né? É curioso. São em pequenos atos de ironia e de humor que ele mostra que é impossível que as coisas sejam da maneira como os seus interlocutores pretendiam que elas fossem. Né? E é interessante, porque, eu acho que eu já falei disso aqui também, toda piada, o nosso senso de humor vem da razão. A gente ri de uma piada porque uma piada é fundamentalmente um discurso que descarrilha num determinado momento. É sempre assim. Eu sempre conto a história daquele seriado mexicano Chaves, onde o professor pergunta assim para o menino lá, eu tenho aqui 3 maçãs, eu tiro uma, com quantas eu fico? Aí ele... essa é muito fácil, faz uma mais difícil aí. Não, responde essa primeiro, depois eu faço a mais difícil. Tenho 3 maçãs. Tiro uma, com quantas eu fico? Isso é muito fácil, faz uma difícil. Aí fica nessa, uma hora o professor fica bravo e fala, não, responde essa. Tenho 3 maçãs, tiro uma, quanto que fica? Aí ele pensa, eu sabia sair, mas era com laranja. Com maçã eu não sei. Então, quer dizer, o que está acontecendo aí? O sujeito confundiu a forma matemática que estava encarnada nas frutas com a espécie de fruta. Percebe? É o contrário do que acontece quando a gente aprende. Primeiro a professora faz com maçã, depois ela faz com laranja, para você perceber que aquilo não acontece só com maçã, mas também com laranja. Depois ela faz com, sei lá, bolinha de papel, para você perceber que também não acontece só com frutas, mas também com objetos inanimados. Até que você captou a estrutura matemática, que não depende da matéria. Nesse exemplo, por que foi cômico? Porque o sujeito, no fundo, ele falou assim, as proporções matemáticas só acontecem diferentemente com bananas, com laranjas e com maçã. Se a gente não tivesse razão, e se a gente não soubesse usar as categorias da razão naturalmente, instintivamente, a gente não reiria dessa piada. No entanto, quando a gente entra na universidade, o professor vai ensinar para a gente que isso só vale com laranja, que isso só vale com banana, e a gente engole isso. E isso é a raiz
das ideologias, das heresias. É claro que sempre com um elemento de sofisticação, de sutileza próprio de gênios. Mas o sujeito ser genial não quer dizer exatamente que ele seja um sábio, né? Uma coisa que eu lembrei aqui, para encerrar, o Schelling, que era um filósofo alemão que no final da vida estava se aproximando cada vez mais de São Tomás de Aquino, ele dizia o seguinte: respeitem o princípio de identidade, porque no fundo ele é Deus. E se você pensar bem, é exatamente isso. O princípio de identidade é um reflexo da presença divina na estrutura da realidade, na estrutura da mente humana. É a própria unicidade, a própria presença absoluta do ser. E a nossa razão, ela capta isso, ainda que de uma maneira imperfeita e rarefeita, na estrutura das coisas. Então, se você se guia pela razão, você está se guiando por Deus. E é isso que fez com que os apologetas falassem: a fé não pode, a razão não pode contradizer a fé. No máximo, ela pode não conseguir alcançar o lume da fé, o que é até natural. Mas a contradição não pode existir entre essas duas coisas. Tá bom? Querem fazer pergunta? Não. Sim, isso é até um problema. Eu estava falando com o Paulo agora ali. Eu estou tentando fazer a coisa aqui com um pouco de profundidade. Está ficando registrado, e acho que é bom que seja assim. Mas a gente também não pode gastar aqui um ano estudando a razão, a lógica, para depois... Eu vou tentar fazer a coisa de modo mais ou menos cíclico. Então, eu dei aqui alguma iniciação nesses princípios, mas já vou começar a tentar trazer algumas objeções aos artigos de fé e exemplificando isso. Na medida em que as objeções exigirem outros conhecimentos de lógica e etc., aí eu vou tentando trazê-los aqui. Mas tem. O ideal é conhecer, depois eu posso te passar isso, os antipredicamentos, na linguagem de Aristóteles, os antipredicamentos, boa parte dos problemas de discussão doutrinária é porque as pessoas não sabem dar nomes corretamente às coisas. Confundem sinônimos com homônimos e misturam. Então, tem uma coisa que chama antipredicamento, que é a condição da condição. A lógica é a condição para o discurso. Os antipredicamentos é a condição da lógica. Depois tem os predicamentos, que é aprender a distinguir o gênero, espécie, indivíduo, né? Se aprender a discernir corretamente, o homem é um animal, o animal é uma substância, a substância é uma categoria suprema, etc. E tem as categorias. Tem as categorias. Se aprender, é aquilo que eu falei no início, a água é uma substância, ela é uma coisa no sentido pleno. Repare que quando eu falo água e falo gelado, a água parece mais coisa do que gelado. Porque gelado é uma propriedade de uma coisa, que é a água. São modalidades diferentes de existir. Existem 10 categorias e é preciso aprender a distingui-las, porque, por exemplo, um dos problemas da filosofia lá do Michel Foucault é que ele diz que a substância, que é a modalidade de existência fundamental, o homem, por exemplo, é uma substância, é uma coisa. Ele diz que o homem é fruto da história, o que equivale a dizer que a água veio do gelado. O gelado é que é água, e não a água que é gelada. É uma confusão de categoria. Então, tem muita coisa que a gente precisa saber para se tornar um especialista nesse negócio, né? Mas a gente vamos pincelar, aí depois a gente dá bibliografia, quem quiser estudar isso a fundo aí é muito bom. Tá? Então, obrigado.